O Brasil não precisa de uma reforma na Previdência, nem o Brasil, nem a América Latina, nem o mundo, que é o que a gente está vendo, que essas reformas na Previdência Social, elas não estão acontecendo só no Brasil. Isso aí é um plano geral do sistema capitalista que vai buscando cada vez mais acumular, né, e gerar lucro para si mesmo. Diante da crise mundial, ele precisa tirar de algum lugar. De onde é que ele vai tirar? Ele não tem, o sistema capitalista já não tem mais espaço na Terra para ocupar. Já ocupou a Ásia, a África, o deserto, o mar, tudo que é lugar. E qual é o lugar que ele ainda não ocupou totalmente? O corpo das pessoas. Então, o sistema capitalista tem investido na medicina para que o trabalhador possa viver mais. Mas ele vai viver mais, mas ele vai ter que trabalhar mais. Então, assim, é uma maneira de esticar ainda mais a vida dos trabalhadores. Então, na verdade, a reforma da Previdência vem nessa nova investida, nessa nova onda de acumulação capitalista que vai se dar em cima do nosso corpo, né? Então, não tem déficit na Previdência no Brasil. Já existem estudos de professores renomados, teses de doutorado escritas que mostram número, matemática, não há déficit. Se for contabilizar apenas o valor das contribuições, existe um pequeno déficit, mas não são só as contribuições que entram na conta da Previdência. Existe uma série de outros impostos e outras taxas que são cobradas em outros espaços que vão para a Previdência. Portanto, se tu fizer a continha da contribuição mais essas outras taxas, tu tem um superávit. Então, na verdade, não há a menor necessidade de uma reforma na Previdência. O governo brasileiro, e isso a maioria dos governos dos países dependentes, eles têm um gasto muito grande com a dívida pública. Se tu pegares o bolo do orçamento brasileiro, tu vais ver que mais de 45% dos recursos que o Estado arrecada na sua totalidade vão para pagamento da dívida pública. Então sobra uma metade da fatia que tem que ser dividida em todas as outros investimentos que tem que ser feito pelo Estado. Então, na verdade, o governo, em vez de tirar dos bancos, né, que são dívidas já milhões de vezes pagas, em vez de tirar dos bancos para não penalizar os trabalhadores numa situação de crise, eles fazem o contrário. Eles mantêm o pagamento aos bancos e penalizam os trabalhadores. Então, o conteúdo da reforma é o quê? Mais uma vez, estica a vida do trabalhador, ou seja, o cara vai ter que, para ter o salário integral, ele vai ter que trabalhar 49 anos. Não é que ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que contribuir 49 anos. Quem de nós, trabalhadores, trabalha sistematicamente sem perder o emprego, sem ser demitido, sem ficar meses e até às vezes anos desempregado? Com quantos anos nós vamos chegar à aposentadoria? Não vamos chegar. E o que é mais perverso é que a aposentadoria tu é obrigado a pagar, é descontado do teu salário sem que tu diga sim ou não. Então tu vai pagar a tua vida inteira e tu nunca vai te aposentar. É muito comum no Brasil pessoas trabalharem sem ter carteira. Quando chega aos 60 anos, elas têm direito a um benefício da Seguridade Social, que equivale a um salário, digamos, né? Porque a pessoa não tem a carteira assinada, não pode requerer aposentadoria. Pois nesse plano do governo Temer, essa idade de 60 vai para 70. Ou seja, uma pessoa só aos 70 anos vai poder requerer um benefício? Como é que vai fazer, né? Então, assim, é de uma perversidade, é uma coisa tão maluca que tu não entende como é que isso pode estar sendo proposto. A ponto de que algumas pessoas estão denunciando na ONU, nesses organismos, como uma violação dos direitos humanos. Hoje os trabalhadores estão perdendo seus direitos. Como eu falei para vocês, é um processo de que o capitalismo não tem mais para onde avançar. Então ele tem que avançar em cima do corpo dos trabalhadores. Então é um negócio tão tenebroso, é quase ficção científica, em que uma indústria farmacêutica se preocupa em estender a vida das pessoas, como dizer, agora as pessoas vivem mais tal, e ao mesmo tempo esse viver mais não significa benefícios, ao contrário, você vai viver até os 100 anos, mas vai trabalhar até os 90, né? Então assim, olha o quanto que o sistema capitalista vai tirar de ti. Essas empresas não têm condição, empresa privada quer lucro, ela não quer beneficiar as pessoas. Então o teu dinheiro da previdência privada, ele vai ser investido na bolsa de valores. A bolsa de valores é risco. Tu pode ter um monte de dinheiro quando tu chegar aos 70 anos e tu pode ter zero.
porque pode ter dado um problema, caiu lá os frigoríficos perderam a sua bolsa, caiu e tchau para ti. Então, assim, é perverso, mas não é novidade. O sistema capitalista é assim. Tudo que ele puder fazer para consumir a vida do trabalhador, ele vai fazer. E a única coisa que resta ao trabalhador é a luta. Sem luta, não vai rolar. Os meios de comunicação comercial, eles são braço armado do sistema capitalista. São os braços armados. A comunicação hoje é que dá o tom. Se tu pegares as peças publicitárias do governo sobre a Previdência, elas são chantagens. Dizendo, se a Previdência não passar, você vai perder isso, vai perder aquilo, Bolsa Família vai acabar, Minha Casa Minha Vida, todos esses benefícios que o governo Lula, que foram migalhas, mas foram migalhas importantes que o governo Lula concedeu, eles estão ameaçando tirar. Então, o que está se criando na população? Está se criando um consenso de que a reforma da Previdência é necessária, porque senão esses benefícios vão ser tirados ou então o país vai quebrar, né? A mídia não tem o menor interesse em esclarecer a população sobre o que é a reforma da Previdência. A mídia não tem o menor interesse em esclarecer a população de que ela vai ser explorada ainda mais, de que vai perder direitos, etc. Então, assim, não dá para a gente esperar da Rede Globo, da Band, da Manchete, do Silvio Santos, que eles nos contem a verdade, porque eles são gerentes do capital. Então, eles são aqueles que, inclusive, preparam o terreno para que a gente acredite nas mentiras que os governos nos oferecem como verdades. Então, a mídia, a única maneira da gente enfrentar essa mídia comercial é tendo a nossa própria mídia, nossos próprios programas, nossa própria mensagem, e ainda assim muito pouca e ineficaz diante do poder imenso que tem uma Globo, por exemplo, né? Mas não esperamos nada deles, né? Eles só vão mentir, mentir, mentir. É papel da mídia mentir, enganar e formular ideologia. É só a partir dos trabalhadores que nós vamos poder trazer essa informação real. O Congresso Nacional que nós temos, as garrafinhas lá já estão contadas, né? A única maneira, talvez, que a gente pudesse ter de fazer com que esses deputados mudassem de ideia seria justamente a luta, mas uma luta renhida, diferente dessas passeatas e marchinhas que a gente tem feito. Quer dizer, só fazer passeata, isso não toca o coração deles. Só tem uma coisa que toca o coração dessas pessoas, é o seu bolso. É o seu dinheiro, é a sua capacidade de perder dinheiro. Então, se nós oferecermos alguma estratégia em que essa gente saia perdendo, eles podem mudar de opinião. Se não, não. Quem dera nós tivéssemos hoje um sindicalismo selvagem. É desse sindicalismo que nós estamos precisando. Um sindicalismo selvagem que enfrente com a mesma violência, se não maior, a violência do capital contra os trabalhadores. Porque, como já dizia Marx, a história da luta de classes é a história da violência dos opressores contra os trabalhadores. E se nós não respondermos à altura, nós vamos ser massacrados.